Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta, como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petrolina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Tem aqui vários avisos para vocês. O primeiro é o seguinte: dei uma espiada no site da professora Margarita Noyes, www.margaritalol.com, que ela está começando lá um novo programa chamado Grammar Track, baseado no livro do gramático Raymond Murphy, com um auxílio para a pronúncia, e inaugurando também um online book club, um clube do livro online, para facilitar aos alunos o acesso aos textos que são usados nesse curso. Também o Zé Nivaldo Cordeiro anuncia que vai dar o curso Grande Sertão Veredas e a Formação do Brasil Contemporâneo. Isso vai parecer muito interessante. Serão 4 aulas de 1 hora, nos dias 11, 18 e 25 de junho e 2 de julho, às segundas-feiras, das 20h30 às 21h30. As aulas vão ficar disponibilizadas para download depois do curso. O curso será dado online. Então, dê uma olhada no site do José Nivaldo Cordeiro, que é... cadê o endereço do site? Eita. Bom, é josenivaldocordeiro.com.br ou .org? .com.br, CEDET Online. Ele vai dar curso no CEDET Online. cedetonline.com.br, cedetonline.com.br. Ou então vocês simplesmente vão lá no Google José Nivaldo Cordeiro e vão para a página dele, e lá tem as informações. Falar em informações, a semana passada eu disse que no site do Padre Paulo Ricardo havia informações sobre o curso para a consagração total à Virgem Maria segundo o método de São Luís de Montfort. Eu disse isso, mas era uma sórdida mentira, não havia informação nenhuma. Mas essa semana as informações estão lá, então agora passou a ser verdade. http://padrepauloricardo.org. Vão lá que está todas as informações. Também eu recebi aqui um recado, não avisa, um recado da Mariana Descachate, dizendo: essa semana eu conversei com o pessoal da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, responsável pelo projeto de lei da homeschooling, e ela mandou um novo projeto, escreveu junto aos outros membros da ANED. Excluíram um artigo que obriga os pais a seguirem os programas oficiais do governo e inseriam nos seguintes: 1. Os pais ou responsáveis pelo menor têm primazia na escolha do gênero de educação a ser ministrado aos filhos. E é dever dos pais responsáveis que optarem pela educação domiciliar registrarem em arquivo próprio o conteúdo ministrado domiciliarmente. Parágrafo 1. O Conselho poderá a qualquer tempo verificar o cumprimento desse requisito. Daí diz ela, ficou menos pior, eu acho, eu também acho. Então, é tal negócio. O que o diretor da ANED diz o seguinte: nós não lutamos pela legalização da educação domiciliar porque ela não é uma atividade proibida, nós queremos apenas a sua regulamentação. Então, muito bem, tenho uma maior apreciação por esse trabalho que a Mariana Descachate tem feito em favor do homeschooling, porque, do jeito que as coisas estão, o homeschooling que é a única esperança de sobrevivência de algum QI na cabeça dos brasileiros pelas próximas décadas. Pelos resultados obtidos nos testes internacionais, vocês veem que o trabalho que o nosso Ministério da Educação tem feito é um negócio absolutamente desastroso. Quer dizer, desastroso do ponto de vista de quem quer a verdadeira educação para as crianças, mas do ponto de vista de quem quer só demolir a sociedade e aumentar o poder do partido governante, então é um sucesso porque tem obtido exatamente isso. Tem feito uma nação de idiotas incapazes de se informar, então nada mais fácil do que governar um rebanho bovino. Então nem todas essas coisas acontecem por erro. Às vezes tem uma premeditação por trás da coisa. Por exemplo, agora vai ter mais uma reunião sobre esse negócio de aquecimento global, poluição, etc., esse ecologismo, etc. É no Rio 20. E escolheram para presidir a Rio 20 quem? A China, que é o país mais poluído do mundo e que já anunciou que não vai fazer merda nenhuma para controlar essa poluição, porque a prioridade deles é industrializar a China ao máximo. Eles têm obtido nisso um grande sucesso. E se alguém morrer com o pulmão cheio de poluição, quer saber, o governo chinês não está nem aí. Então a China é um modelo de ecologicamente correto.
Tá certo? E por isso mesmo não botaram ela para presidir aí a Rio 20. Alguém aqui me avisa que a deputada do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, para se vingar do blogueiro Daniel Fraga, que andou lá divulgando umas coisas contra o governo Sérgio Cabral, botou os dados da mãe do cidadão no Twitter. Mas isso é coisa que se faz, ô Cidinha Campos. Puta que pariu, mulher. Tu não tem vergonha nessa sua cara de bolacha, porra? Hã? Que coisa. Tem um pessoal que fala mal do Daniel Fraga porque ele é ateísta e quando ele abre a boca para falar da religião só sai besteira. Mas ele tem feito um belo trabalho a respeito da corrupção do PT, do mau governo, etc, etc. E nós temos que apreciar o que é certo. Não é porque o sujeito está errado em uma coisa, ele tem que estar errado em tudo, pô. Né? Que brasileiro tem esse negócio de pensar em bloco. Ou você concorda com tudo, ou você está errado. Então, isso aí não tem sentido, meu filho. Não é possível, não é humanamente possível. Dizer, a concordância total, eu não tenho concordância total nem comigo mesmo. Como é que eu vou ter com os outros, pô? Por falar em concordância total, tem um rapaz aí que parece que é formado em biologia, um tal de Pirula. O sujeito chamado Pirula, meu Deus do céu. Você vai querer que eu discuta com um cara chamado Pirula, porra? Ele ouviu a notícia que eu dei aqui sobre o negócio do uso de fetos na fabricação de fetos abortados, na fabricação de adoçantes, ou não é bem de adoçante, é uma substância que enfatiza, que aumenta, intensifica o gosto, né? E ele ouviu essa notícia que saiu aqui nos Estados Unidos inteiro, todo mundo está sabendo disso. E ele interpretou o seguinte: ele disse, esse senhor Olavo de Carvalho está dizendo que a Pepsi está pegando fetos, esmigalhando e jogando dentro das latinhas. E daí ele usa os seus conhecimentos adquiridos no curso de biologia para demonstrar que isso é impossível. Então aqui, ó, Pirula, esse negócio chama-se, em lógica erística, chama-se espantalho ou homem de palha. É o seguinte, você inventa um argumento idiota, você interpreta a frase do outro no sentido mais idiota possível, em seguida você refuta esse sentido e sai todo vitorioso. Quer dizer, você constrói um espantalho que você mesmo inventou, bate nele e diz que bateu em mim. Porra, agora eu quero saber como é que um sujeito tira um diploma de biologia sem conhecer os princípios mais elementares da argumentação e da prova. Se você não sabe distinguir entre o que é um argumento e o que é um homem de palha, um espantalho, meu filho, você não podia ter entrado na faculdade. Mas no Brasil entra tudo. Faculdade no Brasil é um ímã complacente, um imenso ímã complacente, onde passa tudo até o Pirula. Você está entendendo? Agora, eu não sei porque que me mandam essas coisas. Porque no Brasil está cheio de cara. É o seguinte, veja, eu estou trabalhando nessa coisa faz 40 anos. Né? Somando, vamos dizer, todas as apostilas e gravações que eu pus na internet, já são mais de 40 mil páginas, sem contar os 12, 13 livros que eu publiquei, que já está indo mais não sei quanto para publicação. Então, tem um imenso currículo de congressos que eu participei, de entidades científicas onde eu falei, etc. Está tudo lá no online. Bom, daí aparece o sujeito e ele descobre uma frase, e ele está seguro o seguinte: se eu demitir uma frase do Olavo, eu derrotei o Olavo de Carvalho, eu humilhei o Olavo de Carvalho. Puta que pariu. Mas nem isso os caras conseguem. Quando ele pega uma frase para discutir, ele não consegue entender a frase. Ele dá um outro sentido que ele inventou. Quer dizer, nem isso tu é capaz de fazer. Olha, mas uma frase. Quantas frases eu já escrevi? Eu estou falando aqui de 40 mil páginas. Você imagina o que tem de frase ali. Você pega uma, vai lutar com ela e se atrapalha todo. Fica parecendo que tinha aquela história do quadrinho do Agar, o horrível. Né? Tinha um personagem, um amigo dele, um magrinho, esqueci o nome. O Agar horrível chega em casa e tá o amigo dele dando umas porradas. Pá, pá, pá. O Agar, o que você está fazendo? Daí o cara diz: um guerreiro precisa se vencer a si mesmo. Então é isso que esses caras estão fazendo, estão dando porrada nele mesmo, achando que é o guerreiro que está se vencendo a si mesmo. Existem milhares dessas pessoas no Brasil, eu fico impressionado, porque eles são um bando de fracassado, de coitado, de infeliz, que chega aos 40 anos, está morando na casa da mãe, você está entendendo? E conseguiu uma diplomazinha de merda, tá certo? E o sonho da vida dele é assim: eu vou desmantelar o Olavo de Carvalho. Ele pega uma frasezinha, vai discutir com a frase e a frase bate nele. Como é que é isso? Por que tem isso no Brasil? Por que tem tanta gente assim? Né? Então tu quer discutir comigo, meu filho? Então tu leia a minha obra. Faz o seguinte: pega um livro meu, pega o Aristóteles em Nova Perspectiva e faça uma crítica integral, desmantele a minha tese. Faça isso se tu for capaz. Quer saber? No Brasil não tem um capaz de fazer isso. Tem um. Né? Então,
Quer dizer, uma coisa de uma miséria intelectual, humana, moral, assim, indescritível. A gente conta essas coisas aqui para americanos, eles não acreditam, eles não chegam a entender. Quer dizer, o Brasil entrou numa outra escala, numa outra dimensão. Assim, mas está menos abaixo de infinitesimal, é uma coisa de uma insignificância tão imensa que chegou no indizível. Né? Então aí tem. Agora a pessoa, por que eles me mandam isso? Pô? Por que eu tenho a ver com um treino chamado pirula? Pirula, meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? Né? E também aquele negócio, né? Faz questão de dizer, o astrólogo. Né? Olha aqui, eu assim, trabalhei com astrologia entre os anos 70 e 80. Quando eu acabei encerrei minhas atividades na área, esse seu pirula não tinha nem nascido, porra. Ele não era sequer um espermatozoide. Né? Então ele acha assim que o essencial da minha vida, de fato, é a astrologia. Eu estou assim, a filosofia é só um disfarce, é só uma camuflagem que eu coloquei em cima. Né? A puta que pariu. Né? Então, agora, aqui nos Estados Unidos, essa semana aconteceu um negócio extraordinário, que foi a vitória do governador do Wisconsin, Scott Walker, contra, né, toda a esquerda reunida, a grande mídia e os sindicatos. Aqui existe uma instituição que se chama recall. Recall se chama de volta. E o recall é o seguinte: no meio do mandato do cara, você pode convocar uma nova eleição. Dizer, não, esse cara está governando mal, quer uma nova eleição. Eles fizeram um recall e inventaram um candidato de esquerda. A mídia inteira está dizendo que Scott Walker está ferrado, acabou a carreira dele. O Scott Walker ganhou bonito, bonito. O que aconteceu? Né? Os caras da CNN, que estavam torcendo, ele estava entusiasmado, vamos ferrar com o Scott Walker. E parecia que ia chorar na hora que ele anunciou o negócio. O Scott Walker ganhou. A outro canal de televisão, que acho que foi o MSNBC, não é? Começou a noticiar o negócio dizendo o seguinte: não, a competição está dura, taco a taco, mas a essa altura já tinha contado de volta, já sabia o que o Scott Walker tinha ganho. Então o que eles fizeram? Mudaram a notícia, começaram a falar do negócio da rainha da Inglaterra. Quer dizer, o Scott Walker, ele não só humilhou esse esquerdeiro, como humilhou a mídia inteira. Foram todos feitos de palhaço. Eles botaram um carinho de palhaço na própria testa. Agora, atenção, gente, vocês. O pior erro que existe é você imaginar que as coisas importantes são aquelas que estão mais perto de você, que estão acontecendo no momento. Não é assim. Quer dizer, eu não faço esse programa só para comentar notícias da semana. O objetivo não é esse. O intuito inicial do programa foi simplesmente responder os meus e-mails. Eu recebo aí 700 por dia, então as pessoas fazem perguntas e querem saber sobre isso, sobre aquilo. Então, como tem várias pessoas que perguntam a mesma coisa, eu respondo para todo mundo uma vez. Então esse foi o objetivo inicial do programa. Mas respondo no sentido de orientar as pessoas e, de certo modo, criar uma atmosfera favorável para que eles estudem mais profundamente o assunto. Algumas das pessoas que começaram como ouvintes desse programa, depois viraram meus alunos no seminário de filosofia e estão progredindo barbaramente. Quer dizer, o crescimento intelectual dessas pessoas é uma coisa absolutamente notável. Então, o meu objetivo é esse, não é só comentar. Eu não sou comentarista de mídia, eu só uso essas notícias como um pretexto, às vezes, para instigar as pessoas a estudos mais profundos, de modo que elas cheguem a entender mais ou menos o movimento da história, o que está se passando em torno dela. Então, uma coisa como essa do estudo, acreditem, o que quer que aconteça no governo brasileiro, no STF, etc., não tem importância, meu filho. As coisas que acontecem aí são reflexo longínquo do que acontece aqui, do que acontece na Europa, e fim de papo. Então, vocês querem saber qual é o destino do Brasil? Vocês veem o que estão discutindo no governo americano, o que estão discutindo na ONU, o que estão discutindo na Rússia, vocês vão saber. Até o que estão discutindo na China. Né? Até a China decide o destino do Brasil. Não vai aí presidir a Rio 20? Então, é para lá que vocês têm que olhar. Agora, aqui nos Estados Unidos também o pessoal cai na mesma ilusão. Estuda só o que está, assim, ocupando o noticiário naquela semana e esquece coisas importantíssimas. Então, por exemplo, a essa altura você já tem movimento ali no Oriente Médio, que está a onda de agora vamos derrubar os ditadores, vamos derrubar o ditador para botar o pior, evidentemente. Então, o Barack Obama está fazendo o diabo para entregar o poder no Oriente Médio à Fraternidade Islâmica, que é a organização mais anti-americana do mundo e que está por trás de todo o terrorismo internacional.
E agora já comprovaram que dessas organizações que os Estados Unidos apoiam, elas já estão lutando junto com a Hamas, debaixo do Hamas e Al-Qaeda. Ora, isto, num primeiro momento, não chama muito a atenção do povo americano. Eles estão pensando na crise econômica, estão pensando no Scott Walker, nessas coisas, mas espera lá, é lá no Oriente Médio que você vai ver a verdadeira natureza do governo Barack Obama. Quer dizer, quando um sujeito sobe ao governo, sem que você saiba nada dele, com uma carreira que é totalmente escondida, porque o Barack Obama fez toda a sua carreira junto com comunista, terrorista, tudo o que tem de pior. Não se sabe sequer direito quem é o pai do desgraçado. E aquela história que apareceu aquele Larry Sinclair, que disse que teve relações homossexuais com ele e consumiu cocaína junto com ele. O Larry Sinclair, ele foi testado na máquina chamado detetor de mentiras, não passou no teste. Daí, ele disse que o teste tinha sido manipulado por um fulano de tal, que é um assessor do Obama. O assessor do Obama processou ele. O que aconteceu? O Larry Sinclair ganhou o processo. E agora acabou de ganhar o segundo processo. Então, aos poucos, o Larry Sinclair, que parecia um louco total, eu mesmo fiz a maior gozação com o Larry Sinclair, falei, do Obama você pode falar tudo, menos isso aí. Eu estou começando a achar que o Larry Sinclair tinha razão. Ou seja, nem esse capítulo da história do Obama se sabe. Outra coisa, saiu essa semana um depoimento de um colega do Obama, de que o Obama era o maior cocainômano no tempo da universidade. Ele era não era um consumidor, ele era absolutamente fanático. Tá certo? Era cocaína, era maconha, era tudo. Bom, os caras noticiaram assim 5 linhas. Ao mesmo tempo, deram um destaque imenso. Todo mundo, páginas e páginas, para dizer que o Mitt Romney é viciado em comprar cavalos caros. Então, o que tem de mais comprar cavalo caro? Ele tem dinheiro, porra. Compra o cavalo que quiser, compra o carro que quiser, compra avião. Mas, então você vê que a parcialidade da mídia para com Obama já entrou no negócio do fanatismo, da loucura, já passou do humanamente normal. Quer dizer, eu nunca vi uma coisa, tanta gente defendendo um cara que eles não sabem quem é. Um cara que está aliado a tudo quanto é anti-americano. E o pessoal tenta ainda manter aquela imagem do sujeito neutro, equilibrado, bondoso, o cara que ia promover a União Nacional. O Obama é o cara que mais dividiu esse país, ele joga todo mundo contra todo mundo, porra. E ainda tem gente puxando o saco. Eu acho incrível que o Obama ainda tenha um eleitor, já é um sinal de que aqui, olha aqui, falamos ali, o mundo brasilianiza-se, tá entendendo? Os caras foram aí no Brasil e copiaram o modelo e estão aplicando aqui. Só que aí já pegou 100%, aqui não, aqui só pegou uns 40%, 50%. Agora, atenção para um artigo importantíssimo do meu amigo Cliff Kincaid. Cliff Kincaid é um dos homens mais despertos e conscientes que tem nesse país. É o homem que faz o site Accuracy in Media, AIM.org. Então lá, veja, o Cliff Kincaid, quando eu vim aqui no ano 2000, que eu vim aqui, 2002, eu vim aqui trazendo um monte de documento no negócio de Foro São Paulo para tentar alertar as pessoas sobre isso, mas ninguém queria ouvir. Até o editor internacional do Washington Times, o Willis Witter, quando eu falava assim, ele me olhava como se eu tivesse saído do Pinel. Ele dizia, quer dizer, você está dizendo que o Lula está aí aliado com os comunistas? Eu falei, é exatamente o que eu estou querendo dizer. Ele me olhava assim, até meio com medo, eu falei, acho que eu vou chamar a polícia. Daí, para não ser mal educado, chamou uma repórterzinha, uma estagiária que devia ter 12 anos de idade, e deixou ela me entrevistando e ele foi embora. Então, ninguém queria saber, só 2 ou 3 anos. Agora, o Cliff Kincaid, não é que ele quis saber, ele veio atrás da gente para nos entrevistar. Ele ouviu falar, olha, tem um cara aí com os papéis, negócio de Foro de São Paulo, e foi correndo, ele estava no Hilton Hotel, ele foi lá para conversar com a gente. Você vê como o cara, isso é um jornalista, é um cara que quer saber. Não é aquele cara que já acorda de manhã com toda a noção pronta. Tem até piada, o Walter Winchell, famoso colunista aqui,
Ele foi entrevistado quando era velhinho, e daí disseram para ele assim, Sr. Winchell, como é a sua rotina diária? Ele disse, bom, eu acordo de manhã e escrevo imediatamente a minha coluna. E o resto do dia o que o senhor faz? Bom, daí eu me esforço para que tudo aconteça do jeito que eu escrevi. Então, muita gente faz jornalismo assim, você está entendendo? Mas o Cliff Kincaid não, ele realmente quer saber o que está acontecendo. E ele alerta o seguinte, esse pessoal do Occupy Wall Street que está lá protestando, né, na reunião dos Bilderberg, é curioso que, para outras coisas, eles mobilizaram 20 mil, 30 mil pessoas, ali botaram uns 500, 600, e pior, tinha 500 caras do Occupy Wall Street e mais não sei quanto do Tea Party. Você já viu o Occupy Wall Street e o Tea Party, os dois ali de mão dada gritando contra o Bilderberg? É altamente significativo. Porém, o Cliff Kincaid avisa novamente o que eu já falei para vocês. Está lá o Alex Jones, né, fazendo barulho. O Alex Jones tem ligação com o governo russo, gente. E o Daniel Estulin também. Então é gente assim que ataca um dos pilares do globalismo para favorecer o outro. Eu já digo, vocês não vão entender merda nenhuma do que se passa no mundo se vocês não tiverem em conta aquilo que eu expliquei no meu debate com o professor Duguin. Atualmente existem 3 grandes blocos globalistas. Um bloco russo-chinês. Quando eu falei russo-chinês, muita gente riu, porque acredita que a Rússia vai para um lado, a China vai para o outro. Não vai, tudo isso. Há 40 anos, no tempo do conflito sino-soviético, já era tudo palhaçada, tudo mentira para enganar o ocidental. A Rússia e a China estão assim, de mãozinha dada, como sempre. Essa semana mesmo o Putin estava lá de novo. Então tem o bloco russo-chinês. Você tem o bloco ocidental, que é os Bilderberg, o Rockefeller, essa gente do globalismo euro-americano. E você tem o bloco islâmico. Esses 3 blocos são imensamente poderosos, econômico, financeiramente. O bloco ocidental é imensamente mais poderoso que os outros, mas ninguém se compara. Por exemplo, se você somar Rússia e China, o poderio militar desses dois é um negócio incalculável, né? E o pessoal islâmico tem a seguinte vantagem: eles estão em toda parte e eles penetram em tudo, você está entendendo? E obtêm vantagem atrás de vantagem. Então é como se dissesse, olha, militarmente o bloco russo-chinês é o dominante. Culturalmente não há quem possa com os islâmicos, tá? Eles abrem espaço em tudo quanto é lugar. E financeiramente é a turma aí dos Bilderberg, né? Então são esses 3 blocos, eles às vezes colaboram, às vezes disputam, às vezes se ajudam, às vezes um puxa o tapete do outro. E é na disputa desses 3 blocos e na sua aliança ou conflito, é isto que vai decidir o destino da humanidade nos próximos anos, nas próximas décadas, tá certo? Né? A não ser no caso de uma intervenção divina, né? Então, e o que está acontecendo ali é o seguinte: é o bloco russo-chinês está lá mandando os caras fazer barulho contra o Bilderberg, porque o bloco russo-chinês se esconde por trás disso. Você está entendendo? Não que o que o Alex Jones diz contra o Bilderberg seja falso, não é verdade, é tudo verdade. O Alex Jones, às vezes, é uma fonte preciosa de informações, como o Daniel Estulin. Eu mesmo recomendei o livro do Daniel Estulin, que é um espanhol de origem russa, e que é assim, a amiguinha do Fidel Castro, está ali de mãozinha dada com o Fidel Castro, né? Então, onde você vê? Alex Jones, ele jamais menciona a KGB, né? Como se a KGB tivesse parado de existir. Você fala, não tem mais KGB, é FSB. A KGB mudou de nome 1000 vezes, né? Muda de nome, de identidade, mas está sempre lá. Ninguém foi demitido da KGB. A KGB continua sendo a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. Né? E você vê, a força que a KGB tem é assim, ela consegue não só, às vezes, determinar o rumo de certos acontecimentos, mas determina o que vai acontecer e já determina o que o povo tem que pensar a respeito. Quer dizer, cria o fato e cria a imagem ao mesmo tempo. E a imagem gruda na cabeça das pessoas e dura décadas. Né? E daí, quando finalmente se revela a verdade, é tarde demais. Então, leiam lá um artigo do Cliff Kincaid, Russian Dupes Behind Bilderberg Protests. Quer dizer, tem trouxas a serviço da Rússia por trás do protesto do Bilderberg. Não que o protesto não seja merecido, é claro que sim. Tudo que estão falando é verdade, mas
tem o pedaço que eles não falam. E não é um detalhezinho que eles não falam. Né? Que ninguém pode falar tudo, evidentemente. Porém, não é possível analisar essa coisa do globalismo imaginando que só existe um grupo globalista. Você vê, o projeto russo de dominação mundial é a coisa mais velha. Em 1920 já estava pronto o projeto. Né? Então, eu mesmo já citei aqui, não estou com o livro na mão agora, né, que é o projeto russo do governo mundial. O autor chama não sei o que, Eliot. Eu esqueci o primeiro nome dele agora. Isso é um livro da década de 60, esse é um clássico. Né? Também, vocês viram, existe o livro do Joachim Hoffmann, um historiador alemão, que teve acesso aos arquivos de Moscou e lá descobriu o seguinte, diz que a história oficial dizia que quando Hitler atacou a Rússia estava completamente despreparada, foi pega desprevenida, né? E ainda precisou de não sei quanto tempo para se armar, etc, etc. O Hoffmann descobriu que era tudo falso. A Rússia estava muito mais armada do que a Alemanha e pior, ela tinha tanques melhores, aviões melhores, canhões melhores, tudo, muito mais tropa, muito mais gente, muito mais dinheiro e estava tudo na fronteira com a Alemanha pronto para invadir. Só foi pego desprevenido pelo seguinte: a doutrina oficial militar russa que o Hoffmann transcreve no livro, porque eu estava até aqui. Peraí, um momento, eu vou pegar até para mostrar para vocês. Aqui, Stalin's War of Extermination. Né? A doutrina oficial soviética era o seguinte: o território soviético é inexpugnável. Portanto, todas as nossas forças armadas têm que ser preparadas para uma guerra ofensiva, jamais defensiva. Então Stalin só foi pego de calça na mão nesse sentido. Ele está lá com um exército ofensivo montado na fronteira e não tem, né, meios de defesa a curto prazo. Então, ou seja, a guerra defensiva é uma coisa assim, vai se travar, evidentemente, no seu próprio território, e esse tipo de arma e de tropa que você precisa é completamente diferente de uma guerra ofensiva. Por exemplo, numa guerra ofensiva, você precisa de um monte de aviões de longo alcance, bombardeio de longo alcance. Mas o bombardeio de longo alcance não serve para você defender o seu território. Então foi por isso que Stalin ficou perplexo, não porque a Rússia estivesse despreparada. Ao contrário, estava preparando um ataque e pior. A ordem era guerra de extermínio, matar até o último alemão. Então, estavam os dois lá dando sorrisinho, trocando beijinho, Stalin e Hitler, e um por trás, cada um tentando pôr no cu do outro. Porque ninguém se odeia mais do que duas facções revolucionárias. Quando o movimento revolucionário se divide, eles odeiam muito mais um ao outro do que ao burguês. Então, é exatamente o que aconteceu. Então, Stalin estava pronto para invadir a Alemanha quando Hitler se antecipou e invadiu a Rússia. E o Stalin ficou perplexo porque isso desmentia toda a doutrina militar soviética, né? E não porque estivesse despreparado. Então, o Hoffmann divulgou isso aí. Por quê? Porque finalmente teve acesso aos documentos dos arquivos de Moscou, que estiveram abertos durante um tempo e fechou de novo. Essas pesquisas mostraram o seguinte, que boa parte da visão que se tinha da história do comunismo no Ocidente tinha sido forjada pelo próprio governo soviético e repassada servilmente pela mídia ocidental. Por exemplo, essa história de que a Rússia, coitadinha, não tinha arma para se defender do Hitler, estava desarmada. Né? Tinha as intenções mais pacíficas do mundo. Todo mundo acreditou nessa merda. Né? Então, esse negócio de mídia, gente, é coisa muito mais séria do que vocês imaginam. Mesmo o pessoal que constata essas coisas, eles falam assim, não, tem um viés esquerdista, um viés liberal, etc. É muito mais do que isso. A função fundamental da mídia nos últimos 20 anos é censura, é ocultar. Fundamental. Então você não pode confiar em grande mídia, em grande imprensa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você tem que procurar, enquanto pode, você tem que procurar as fontes diretas na internet. Quanto mais próxima da fonte original estiver, melhor. Por exemplo, essa coisa toda de Barack Obama, não é a opinião dele sobre nós. Se você vai lá, você vê o documento com seus próprios olhos. Né?
Agora, quando você encontra um caso como esse Barack Obama, quer dizer, uma fraude monstruosa, quer dizer, é um blefe, o maior blefe da história universal, é normal que as pessoas não entendam o que está acontecendo. Assim como no início, quando apareceu o negócio do mensalão no Brasil, mesmo depois de descobrir o mensalão, qual é a preocupação de preservar a imagem do presidente da República? Até os tucanos preservaram a imagem do Lula. Tem gente que preserva até hoje. O Gilmar Mendes, quando divulgou essa conversa que ele teve na casa do Nelson Jobim, o repórter forçou e perguntou: então quer dizer que foi o Lula que inventou tudo isso? Ele tirou da seringa. Então, esse negócio de proteger o presidente acima de tudo virou-se um mandamento divino. Então você está vendo o que o cara está fazendo, mas é aquele negócio do Groucho Marx: você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. A função fundamental da mídia é essa: sobrepor as impressões aos fatos. E você só fura isso se você for no documento original. E tentar raciocinar com a própria cabeça. E pior, você tem que estudar a metodologia histórica, a teoria da história, essas coisas, senão você não entende. Quer dizer, o noticiário hoje virou uma coisa para ser decifrada por estudiosos, por eruditos. O cidadão comum está completamente desarmado perante isso. Porque todas essas técnicas elas levaram décadas para ser concebidas. E foram criadas por gente muito especializada. Isso começa com Edward Bernays, que era o cunhado do Freud. Ele foi o primeiro, o sujeito que inventou a profissão de relações públicas, que foi contratado pelo John Rockefeller. Sabe a história do Rockefeller? O Rockefeller tinha lá a mina, fizeram uma greve na mina e ele mandou matar todo mundo. Daí ficou todo mundo odiando o Rockefeller, ele não podia sair na rua, porque o pessoal daí ia dar um tiro nele. Daí ele falou: pô, estou ferrado, preciso limpar a minha imagem. Ele contratou esse Eduardo Bernays para criar uma melhor imagem dele. E o Bernays, de fato, limpou, e passados uns 10 anos, todo mundo viu o Rockefeller como um grande filantropo, um grande amigo da humanidade, etc, etc. Então, desde o tempo do Bernays, que isso aí foi na década de 20, as técnicas de propaganda, de manipulação da opinião pública, viraram uma obra de engenharia, gente. Isso não é brincadeira, isso não é teoria da conspiração, porra. Né? Então, bom, muito bem, pode dizer que nem tudo está perdido. Essa semana saiu um artigo do Sr. Sidney Silveira, chamado A Neurose na Filosofia. É um artigo que eu li e falei: olha, está aqui, está tudo certo. Tudo que ele escreveu está tudo certo. É perfeita a análise que ele faz, né? Em que ele analisa, vamos dizer, quase psicanaliticamente o espírito da filosofia moderna e contemporânea, dizendo que a inspiração dela é puramente neurótica, um delírio de grandeza. Tá? Então, tudo isso está ótimo. Só que é o seguinte: eu escrevi isso 30 anos atrás. Está lá nas minhas apostilas. Então, quando um brasileiro chega a entender o que eu disse depois de 30 anos, é sinal de que ele é um cara muito inteligente. Muito. Porque no Brasil não é que as pessoas sejam naturalmente burras, não são. Isso aí, tem centenas de professores estrangeiros que lecionaram no Brasil, eles ficam impressionados com a seguinte coisa: as crianças brasileiras são excepcionalmente inteligentes quando tem 7, 8 anos. Quando chega aos 14 já emburreceu completamente. E é esse o problema. Porque você não tem material, não existe, a sociedade brasileira não tem amor ao conhecimento, ela despreza o conhecimento, ela só gosta de exterioridade, ela só gosta de fingimento. Então, por exemplo, entre um conhecimento e o diploma, o sujeito escolhe o diploma, evidentemente. O diploma sem conhecimento fala alguma coisa. O conhecimento sem diploma, meu filho, eu tenho conhecimento sem diploma. Né? Eu sei o que é isso no Brasil. Isso não é nada. Infelizmente, eu não sou um camarada que tenho grandes pretensões. A minha única pretensão é foi exatamente fazer o que eu estou fazendo. Eu não tenho nenhuma ambição além de ser o que eu já sou. A minha única ambição, quando eu morrer, eu quero o perfeito arrependimento e o perdão dos meus pecados. Isso é tudo o que eu quero. E se eu tiver isso, eu estou felicíssimo. Né? Para este mundo aqui, eu não quero mais porra nenhuma. Eu sou ser realizado feliz. Tá certo? O que eu vou querer? Um diploma de doutor honoris causa? Enfia no cu! O Bruno Tolentino uma vez estava trançando os pauzinhos com a turma da última. Não, nós temos que dar um diploma de honoris causa. Quem vai assinar a porra do diploma? Hã? Isso eu não quero, esta porra. Não significa nada. Ou você tem o conhecimento ou você não tem, meu filho. Hã? Então a minha mulher fica me passando recadinho aí. Porra, assim não dá, mulher. Hã? Então, aqui, Thales Regis, Paula Rocha pergunta:
Como foi o seu exílio voluntário? Como o senhor fez para conseguir? O que precisou? Quais procedimentos deve tomar para ter uma cidadania, etc, etc. Olha, é o seguinte, eu tive muita sorte, porque eu um dia estava comentando com a minha mulher, se eu ficar aqui no Brasil mais uma semana, vocês vão ter que me remover para o Pinel, né? Porque eu vou assassinar algum cidadão brasileiro na rua, qualquer um. Eu vou pirar completamente, vou fazer um desatino, não estou aguentando mais, né? O meu saco está assim, né, no limite da sua elasticidade. Tá? Eu estava falando isto e eu recebo uma notícia de que o Diário do Comércio da Associação Comercial estava me convidando para ser correspondente deles nos Estados Unidos. Daí foi, assim, foi intervenção divina, evidentemente. E daí me deram um emprego e eu vim para cá como correspondente do Diário do Comércio. Quando cheguei aqui, eu solicitei o Green Card, e era o Green Card específico para cidadãos estrangeiros com habilidades especiais. Então você tem que provar que você fez alguma coisa na ciência, nas artes, na literatura, qualquer coisa. E eles começaram a pedir documento, e pediram, foi 4.000 páginas de documento, um negócio incrível. Eles queriam assim, o currículo com tudo, quase que dia por dia, e com os documentos comprobatórios, um negócio de louco. Né? Daí no fim nós quase ficamos loucos, era só papel que voava aqui e tal. No fim juntamos tudo e a coisa foi aprovada. Então agora você imagina como, nessa altura, como a gente fica preocupado com o que pensa de nós, o Rodrigo Constantino ou o seu filho. Né? Quer dizer, para o Ministério do Interior, aqui, o Homeland Security, eu sou um foreigner with special abilities. Para eles, eu sou um bosta. Eu não me incomodo de ser um bosta. Não faz, para mim não faz a mínima diferença. Na verdade, eu confesso que eu sou um bosta. Entendeu? Mas, meu filho, comparado a vocês, eu sou Aristóteles, eu redivivo. Entendeu? Quer dizer, ser um bosta é uma aspiração que muitos brasileiros têm. Seremos bostas quando crescermos, mas não vão crescer. Mas, olha, não está fácil. Porque esse pessoal também que vem aqui como ilegal, você fica cada vez mais ilegal. O número de crimes cometidos por imigrantes ilegais é uma coisa de louco. Ele chega aqui com uma bomba frente toda atrás, então ele não consegue se encaixar bem na sociedade. Né? Então ele vai para o submundo, onde ele é recebido de braços abertos. Espera aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Oi, Alexandre. Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta sobre o mercado pelos Estados Unidos. Sim. Eu queria saber por que a Fox News é o único veículo da mídia americana que dá espaço aos conservadores e o número de telespectadores da Fox indica que o mercado está carente de informações para esse ponto. Pois é, o que aconteceu na Fox é um negócio excepcional. Quer dizer, o Murdoch deu ali uma chance para meia dúzia de caras, eles aproveitaram a chance. Porém, não pensem que a coisa está assim, porque tão logo a Fox começou a dar algum espaço para os conservadores, apareceu lá um príncipe saudita, cheio de dinheiro, cheio de petrodólares até no cu, e comprou uma boa parte das ações da Fox. Então é o seguinte, vocês falem o que quiserem, mas vocês não mexam muito com o Islã. Então até ali você tem limites. É um negócio incrível. Agora, as outras, você sabe que a grande mídia americana são 6 empresas, eu não lembro o nome de cada uma das empresas agora, posso até ver depois, já vi, posso. Então, assim, você pega 6 pessoas, uma telefona para a outra, fala o que nós vamos publicar, o que nós vamos vetar, e pronto, acabou. É que nem no Brasil, é o sindicato das empresas jornalísticas, né? Se reúne, são 15 pessoas, 18 pessoas, falam, olha, nós vamos publicar isso e isso aqui nós não podemos publicar, e pronto, acabou, vetou. Por outro lado, dentro das redações, você tem os comitês internos, né? Você tem as células internas. Do Partido Comunista sempre teve isso. Então, o dono do jornal chama lá o chefe da célula comunista e diz, olha, vamos entrar num acordo. O que vocês querem vetar, o que nós queremos vetar? Então você não fala disso, eu não falo daqui, pronto. Entre os comunistas e os potentados da mídia, tudo se decide. Um manda na redação, o outro manda no departamento comercial. É assim que se faz. Sempre foi assim. Só que, nos últimos tempos, a propriedade da mídia concentrou muito. Então você não tem mais concorrência praticamente. Você pode verificar pelos jornais brasileiros. Você compra todos os jornais. Um dia você vê que eles são todos iguais.
Não é, antigamente você tinha uma concorrência. Por exemplo, eu lembro o tempo que tinha a tribuna da imprensa do Carlos Lacerda e a última hora, que era do Samuel Weiner, que era aliado do Getúlio. Era um jornal jogando pedra no outro, não só eles eram politicamente opostos, mas um era inimigo do outro, um queria fechar o jornal do outro. Todo dia tinha denúncia, xingavam pra caramba. Eu falei, isso acabou. E isso é a democracia. Né? Agora, se você chega na França, por exemplo, até, sei lá, o Figaro, que é o jornal conservador, e o L'Humanité, que é o jornal do Partido Comunista, eles estão iguais. O que um diz, o outro também diz. E o vocabulário politicamente correto, esses 30 ou 40 chavões sobre os quais eu tenho escrito no Diário do Comércio, esse vocabulário invadiu tudo. Né? Agora, veja que coisa. Semana passada eu falei dos 43 processos movidos pela Igreja Católica contra o governo americano. Não sai uma puta de uma linha no New York Times, não se fala na CNN. Quer dizer, é uma onda de processos que jogam contra o governo americano ao longo de toda a história. Ninguém fala nada. E o negócio do Wisconsin, eles só noticiaram porque eles estavam seguros que o Scott Walker ia se ferrar. Né? Como deu o contrário, eles imediatamente botaram. Ah, pior. A mídia tentou silenciar o negócio. E ao mesmo tempo, no Twitter, no Facebook, teve epidemia de ameaças de morte ao Scott Walker. Assim, vamos matar o Scott Walker, tem que matar o filho da... É assim. Ao mesmo tempo, é incrível. Essa semana chegou aqui um livro de um cara que é da Academia Americana de Ciência Política. O livro chama A Coisa Está Pior do que Nós Pensávamos. Né? Está acusando os conservadores republicanos de radicalizarem. Esse pessoal de esquerda, para dizer que é para matar o outro, não custa nada. Você tem aqui dezenas de professores que chegam na universidade, não, precisa exterminar a raça branca, eles falam isso e não tem problema. Agora, se você publica, por exemplo, 100 negros bateram num branco, daí todo mundo diz, você é racista. Mas se o racista diz que tem que matar todos nós, não é racismo. Porra! Então, a mídia está toda assim, porra. Agora, você veja que coisa. Esse mês descobriram que um monte de componentes comprados na China para armas americanas vem tudo quebrado, falsificado, ferrado. Quer dizer, é um boicote. Né? Isso é um ato de guerra. Porque quem está vendendo isso não são empresas particulares chinesas, é o governo chinês. E o governo americano é tonto o suficiente para comprar peça na China. E a China já manda o negócio quebrado. Isso é um ato de guerra. Talvez essa seja a notícia mais importante do mês. Ninguém noticiou. Isso aí só saiu muito discretamente. Saiu, deixa eu ver, no Olha Daily. As coisas saem no Olha. Bom, tem vários sites que saem. O Drudge Report, né? O próprio Washington Times, que fala o que quiser do Reverendo Moon. Mas o Reverendo Moon, ele dá total liberdade aos seus redatores. Quer dizer, o Washington Times é um jornal conservador porque os redatores são conservadores. Não é porque o Reverendo Moon mandou. Ele não manda nada na redação. Eu tenho depoimento pessoal do Robert Royal, que é um colunista. O Robert Royal é mais católico que o Papa. Tá? Ele vai lá, só defende a igreja católica o tempo todo. O Reverendo Moon nunca deu palpite. Você não vai dizer que o Ronaldo é oficialmente católico. Não, o Ronaldo é munista, mas o mundo dá liberdade para os caras. Então, a opinião majoritária da redação é conservadora, então ficou o jornal conservador. Agora, imagina, por exemplo, sei lá, você já pensou, os Estados Unidos, na década de 30, comprar peça para arma na Alemanha, né? E a Alemanha manda as peças tudo quebradas para ferrar com você, é um ato de guerra, evidentemente. Hoje a China comete um ato de guerra, todo mundo faz de conta que não viu. Alô, quem está na linha? Opa, quem é? Aqui é João que fala. João, tudo bem? Tudo bem, eu estou numa rádio hoje e eu não sei se o senhor ouviu isso, mas parece que ninguém viu isso no Brasil, porque eu vou aprovar uma lei que a pessoa que presa portando droga, ela pode carregar até a quantidade
Houve, não, isso é verdade, é assim, tem esse projeto sim, e eles vão aprovar essa merda. É? E no Brasil é o seguinte, você é proibido de fumar tabaco, mas você pode fumar maconha, pô. Aqui é a mesma coisa, você vê, essa semana o homem lá de Nova York, o Bloomberg, ele proibiu de vender Coca-Cola de 2 litros, né? E baixou uma instrução igual com maior tolerância para com o usuário de maconha. Então proíbe a Coca-Cola, libera a maconha, porra. Hã? Sim, sim, sim. Quer dizer, o mundo está numa crise de senso das proporções, numa crise de discernimento, que é uma coisa aterrorizante. O mundo está parecido com o filme do Fritz Lang, o Dr. Mabuse, que o criminoso está lá no manicômio judiciário, e de dentro do manicômio judiciário ele faz uma revolução, espalha o terror por toda parte e manda no país. Abraço para você, tudo de bom. Olha, esta semana o pessoal está aqui comemorando que aquela menininha que foi fotografada no tempo da guerra do Vietnã, Kim Phuc, menininha que tinha 9 anos, vou mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver aí? É uma foto célebre. A cidade tinha sido bombardeada com napalm, e a menina com queimadura saiu correndo sem roupa. Essa foto ficou famosa no mundo inteiro. Então o Kim Phuc agora, né, completou os 40 anos, então fizeram uma matéria com ela, né? E eu vi aqui na mídia, eu não vi uma referência à seguinte coisa. Quando houve este bombardeio, as tropas americanas já estavam fora. Os americanos tiveram maneira de nenhuma ver com isso, né? Ninguém lembra esse pequeno detalhe. Também, essa Kim Phuc, depois desse episódio, ela foi pega pelo governo vietnamita, o governo comunista, e foi usada como instrumento de propaganda durante 20 anos. Chegou uma hora que ela não aguentava mais, ela fugiu para o Canadá, onde mora agora, porra. Essa é a verdadeira história da Kim Phuc. Agora, outra coisa que o pessoal não está prestando muita atenção. A China e o Japão agora já estão fazendo negócio diretamente com as suas moedas, sem passar pelo dólar, que era a moeda como é quase oficial para o comércio internacional. E note bem, basta 2 ou 3 países fazerem isso, o dólar já para as picas. Né? Isso já está acontecendo, não é que vai acontecer. Por enquanto é só 2 países. E tinha que começar, evidentemente, com a China. Outra coisa, a China, o país que mais comprou dólar durante os últimos 10 ou 20 anos. Então está cheio de dólar. E a China agora está vendendo os seus dólares a preço de banana. Então, quer dizer, está atacando a economia americana por 2 lados. Veja, a China boicota as Forças Armadas americanas e abre guerra econômica contra os Estados Unidos e ninguém fala nada. Está todo mundo com sorriso com a China, porra. Quer dizer, é incrível. Quer dizer, o país tem um presidente, o presidente está lá para servir as potências estrangeiras, para servir os inimigos do país. Assim como você vê aqui, aí na América Latina, o que está acontecendo na Colômbia? Inventaram a tal lei da justiça transicional, que significa o seguinte: os guerrilheiros, terroristas que mataram 30 mil pessoas, aqueles que invadiram palácios terroristas, nada vai acontecer para eles, nunca. Eles estão liberados, eles podem concorrer ao Congresso, podem criar partido político, podem se instalar legalmente no comércio de drogas, e quem os combateu vai para a cadeia. Isso é feito num país onde 90% da população odeia os comunistas, odeia as Farc. Quer dizer, a opinião pública não significa mais merda nenhuma. Mais informações no site Nota Latina. .blogspot. Pô, minha mulher fica dando palpite, pior que é palpite certo. Então, nós já estamos aqui terminando. Essa semana saiu um negócio interessante, um cara do Partido Comunista escrevendo contra o Lula, dizendo que o Lula é o cérebro da burguesia, ele está enchendo o cu de dinheiro da burguesia, etc, etc. Eu acho gozado. Quer dizer, o cara está evidentemente de boa fé pela indignação dele.
Só que é o seguinte, eu não lembro o nome dele, semana que vem eu vou lembrar. Ô, seu fulaninho, você que escreveu essas coisas contra o Lula, desde um ponto de vista comunista, os comunistas sempre foram assim. Será que você está descobrindo agora? Lenin foi assim, Stalin foi assim, Mao Tse Tung foi assim, são todos iguais. Será que você ainda não percebeu? Isso está na natureza das coisas, não existe o comunista idealista que ele quer levar uma vida simples e ele é contra a luxúria burguesa. Tudo isso aí foi sempre da boca para fora, porque se você estudar Karl Marx direitinho e Lenin direitinho, você vê que não é para fazer nada disso. Lenin dizia, olha, a melhor maneira de derrubar o capitalismo é a gente ser capitalista. Ele dizia isso, porra. E você ainda não aprendeu? Então é isso aí. Por hoje acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.